Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião doutrinária, essa sexta-feira, dia 5 de julho. Gostaria de dar as boas-vindas a todos, aqueles que frequentam a nossa casa, que estão vindo pela primeira vez. Como a gente sempre inicia aqui, a gente vai fazer a leitura de uma mensagem preparatória, em seguida a nossa prece. Só lembrando, estava passando aqui nos recadinhos, mas às vezes as pessoas não percebem dos celulares, tá bom? Se puderem verificar, se está no modo silencioso, para não interromper durante o nosso estudo, a nossa palestra, tá bom? Então eu vou começar a leitura. O tema hoje do nosso estudo é sobre perdão. Então eu escolhi uma mensagem falando sobre ele, É do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. O perdão real é sempre acompanhado pelo esquecimento do mal recebido. Se perdoas, porém te referes ao acontecimento, estás vitalizando o erro. Trabalha a inferioridade pessoal que se fixa na lembrança do sofrimento, experimentando e agradece a oportunidade de perdoar. Como evoluir sem os testes de aprimoramento moral? O perdão que agora concedes será o teu padrinho amanhã, quando necessites da benevolência e da desculpa de outra pessoa. Perdoar é sempre melhor para quem o faz. Age sempre assim e viverás. Então, que a gente possa agora, fechar os nossos olhos, nos acomodar nas nossas cadeiras, tentando, harmonizar os nossos pensamentos, deixando as preocupações da semana, do dia, e nos conectando com a vibração da nossa casa espírita, rogando a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nossos mentores amigos, os mentores da nossa casa espírita, possam estar aqui neste momento conosco, abrilhantando ainda mais essa noite de estudo, de aprendizado, e que hoje, possamos sair daqui melhores do que quando chegamos, principalmente aprendendo um pouco mais sobre o perdão que Jesus tanto nos ensinou, deixou para nós os seus exemplos de perdão e que ainda nos dias atuais é tão difícil para nós exercê-lo. Que essa palestra da noite de hoje sirva como um tijolinho na construção do nosso caminho, da nossa evolução, buscando sempre o perdão. Abençoa, Senhor, a todos nós aqui presentes, encarnados, desencarnados, e principalmente o nosso amigo, companheiro palestrante da noite de hoje, o Rosélio, que ele possa ser intuído nas suas palavras, que nós possamos estar abertos a receber todo o ensinamento que aqui foi ditado. E assim, Pai, com a tua permissão de todos os mentores amigos, pedimos para dar por iniciada a reunião doutrinária desta casa de oração. Que assim seja. Então eu queria chamar aqui o Rosélio, sobrinho. Ele é do Centro Espírita lá de Espera Feliz. Veio aqui hoje falar um pouquinho mais, já falei no início, sobre esse processo do perdão. E a gente possa aproveitar ao máximo esse estudo, Rosélio, para a gente colocar em prática esse ato, que é tão ainda difícil para nós aqui, encarnados e imperfeitos como somos, tá bom? Fica à vontade de falar disso. Meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer conosco, mantendo essas mesmas vibrações de carinho, de fraternidade que a gente vai sentindo aqui na casa, com a música, com a palavra, a oração da nossa irmã. Agradeço aqui a direção da casa pelo convite. Sempre é muito bom a gente
e ampliando a nossa família espiritual, né? Então a gente vem com muita alegria, com muita satisfação. E quando eu cheguei aqui em Iguaçu, eu fiquei mais alegre ainda, porque aqui está mais quente que Espera Feliz, porque lá está um gelo muito forte, né? E aqui a temperatura está mais amena, né? Então, gratidão pelo convite. Vamos estudar um pouco sobre esse tema tão importante que é o perdão, porque quem estuda o Evangelho de Jesus, que é a base da doutrina espírita, porque nós seguimos Jesus, às vezes as pessoas perguntam assim: vocês seguem Allan Kardec, né? E a gente segue o amor personificado na pessoa do Cristo. E Allan Kardec foi um espírito iluminado que veio nos ajudar a entender melhor, através da codificação, o Evangelho que ele deixou há 2000 anos. Então, quem estuda o Evangelho, mas não pensa no perdão, ainda não está compreendendo o Evangelho. Não vou dizer aqui que perdão é fácil, porque às vezes as feridas da alma são muito profundas, e falar que perdoa assim da noite para o dia, muitas vezes está mais nos lábios do que verdadeiramente no coração. Nós acreditamos que perdão é um processo que envolve compreensão, entendimento, autotransformação. Quando a gente realmente vai deixando o homem velho de lado e vai adquirindo a consciência do homem novo, como Paulo de Tarso dizia, aí nós vamos entrando nessa energia do perdão. Bom, perdão, meus irmãos, vem do latim perdonare. Essa palavra ela é composta por dois morfemas, o per, que é total, diga totalidade, e donare é doar, doar-se. Então, perdoar, na etimologia da palavra, é nós nos doarmos totalmente ao outro. E realmente, às vezes, as feridas são tão fortes que a gente tem que fazer uma autodoação para conseguir trazer o sentimento do perdão. Primeiro, que a gente precisa de perdoar porque a gente se magoa. Quem não se magoa não precisa do perdão. Deus, por exemplo, quando fala Deus nos perdoa, na verdade é uma palavra poética, mas na verdade Deus nos ama o tempo todo. Ele não fica magoado com a gente, porque Ele sabe que somos ainda crianças espirituais caminhando aqui na trajetória evolutiva. Então o perdão, quem precisa do perdão verdadeiramente, somos nós. Principalmente aquele que está precisando de perdoar. Porque quando a gente perdoa, a gente é a primeira pessoa a ser beneficiada. Porque o perdão, ele alivia a alma. Mas nós vamos devagarzinho. Lá em Mateus, meus irmãos, no capítulo 6, no versículo 14 e 15, Jesus diz assim: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. E aí a gente vai perguntar assim: mas peraí, então Deus perdoa e tem hora que Deus não perdoa a gente? Se a gente analisar dentro de uma ótica ainda medieval, a gente vai entender Deus como aquele homem de barba grande, sentado no trono, lá em cima, a gente aqui, Deus lá, como se ele estivesse separado de nós. Sendo que Paulo de Tarso dizia que nós estamos nele, nós nos movemos nele. Mas essa mentalidade, a gente ainda entende Deus como uma pessoa que às vezes está nos perdoando, às vezes está nos cobrando. Se a gente pegar o Antigo Testamento, Deus é um ser que pune. Porque a cultura daquele povo ainda era uma cultura mais embrutecida. O Evangelho de Jesus coloca um Deus totalmente diferente, um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que não pune, um Deus que ama e dá oportunidade para o seu filho para reparar os erros. Então, quando Jesus fala aqui que se a gente não perdoar o irmão, Deus não vai nos perdoar,
Veja bem o sentido do entendimento que nós fizemos dessa parte do Evangelho. Onde está escrita a lei de Deus, segundo os Espíritos, que está na questão 621 de O Livro dos Espíritos? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Está lá. É uma das respostas menores, porém mais profundas que tem. Inclusive, as respostas menores do Livro dos Espíritos são as mais profundas. Né? Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Jesus. Então, essa da 621, ele fala na consciência. Então, a lei de Deus está dentro de nós. Não está no livro, não está numa pedra. Os livros sagrados são sinalizações para a nossa caminhada, para a gente encontrar essa presença de Deus viva dentro da gente. Então, se a lei dele está na nossa consciência, o que acontece dentro dessa alegoria que Jesus está falando aqui? Quando a gente perdoa verdadeiramente um irmão, a gente deixa cair muito peso e a gente fica leve. E o nosso coração se alegra. E à medida que o nosso coração se alegra, você sente mais a presença de Deus em você. Você sente mais o amor dele em você. O indivíduo que não perdoa, ele carrega um peso o dia inteiro. Ele vai dormir com o inimigo. Ele deita, ele perde o sono, ele dá dor de cabeça, ele entra em crises nervosas. Quanto mais ele pensa na ofensa, mais ele entra numa energia difícil. Agora, quando o indivíduo ele desenvolve o processo do perdão, como eu falei no início, é um processo, ele vai estudando o Evangelho, vai estudando o Espiritismo, ou a filosofia religiosa que ele frequenta de forma séria, vai procurando entender que tudo está dentro de uma ordem maior, que nada acontece por acaso, não existe injustiça, nenhuma folha de árvore cai sem a permissão de Deus, Jesus diz. Então, se ocorreu algum ato onde eu fui ofendido, aquilo ali também não aconteceu por acaso. Eu não estou ali como vítima. E aí tira primeiro essa imagem de vitimização, como se nós fôssemos vítimas da vida. O Espírito Hamed diz que a gente é artífice da nossa própria imortalidade, da nossa felicidade e da nossa tristeza. Ou seja, está tudo na nossa mão. Então, se a gente está sofrendo alguma coisa agora, a gente pode saber, porque não fizemos muita coisa boa lá atrás, não. Então, a gente está tendo uma oportunidade para abrir os olhos, de repente, para algo que a gente não está enxergando. E, às vezes, a professora que faz a gente aprender é aquela chamada dor. E aí o indivíduo fala assim, não, mas fulano me ofendeu. Aí cabe uma pergunta, será que me ofendeu ou ofendeu o meu ego? Mas e o meu orgulho? Quanto mais orgulho a gente tem, mais a gente está suscetível de ser ofendido. Chico Xavier, certa feita, Chico, essa alma de luz, né? Chico é essa inspiração para a nossa vida. Né? Esse homem foi amor. Né? Chico estava trabalhando dentro de uma casa espírita, certa feita, e tinha um companheiro que estava sempre trabalhando com ele. Um dia o companheiro sumiu da reunião. E ele sumiu e falou, Chico, fulano está meio magoado com você. Você falou um negócio aí que ele não gostou muito, ficou meio aborrecido, sumiu. Aí o Chico foi lá na casa dele. Não sei se eu já contei isso aqui, mas se eu contei, eu estou contando de novo. E aí o Chico foi lá e falou assim, bateu na porta, o sujeito abriu a porta assim um pouquinho só, com a cara meio emburrada, né? O que você quer, Chico? Começou assim muito bem. O que você quer, Chico? O Chico, meu irmão, eu vou sair de conversar com você. Posso entrar? Aí o Chico já foi entrando assim devagar, né? E aí ele ali, sisudo, né? Sem dar o braço para você, falou assim, sumiu, meu irmão, da reunião, isso é importante para o trabalho, lá com a gente. Gostaria que você soubesse, eu falei alguma coisa que te ofendi, você me perdoa, me desculpa. Aí ele falou assim, não, realmente você falou um negócio lá, que eu não gostei muito e tal. E por isso eu falei assim, pois é, então você me perdoa, não foi a minha intenção.
isso é muito importante para nós. Eu vim aqui para você reclamar os trabalhos com a gente. E aí o Chico virou para ele amenizou um pouco, né? Virou para ele e falou assim: eu posso te dar um abraço? Aí você falou assim: pode. Mas ficou assim, o Chico falou, abraçou e ficou com o braço caído assim, ainda ali na dureza do ego, né? E aí ele acabou de abraçar e virou para o Chico e falou assim: Chico, ou você é muito humilde, ou você é muito sem vergonha. Aí o Chico pegou e falou assim: meu irmão, eu sou muito sem vergonha. E tinha orgulho, vaidade. Sabia que tem algo muito mais importante na vida do que ficar preso a algumas coisas pequenas que torturam. Um dos episódios mais maravilhosos na vida é quando a gente está no limiar da passagem para a vida espiritual, da morte física. Porque o indivíduo que ele está numa porta ali para partir para o lado de lá, ele olha a vida dele e vê como um relance, geralmente, né? Tudo aquilo que valeu a pena e tudo aquilo que foi ilusão. Porque a morte, ela acaba com todas as ilusões do ego, do orgulho, e ela faz apenas a gente perceber o que é essencial, o que é verdadeiro, o que é mais importante na vida. É o conhecimento que a gente adquire, é o sentimento de amor, de amizade que a gente desenvolve. Isso a gente carrega para sempre, no plano físico, no plano espiritual. Por que lá em Espera Feliz, a minha mãe tem vários filhos, mas não é filhos biológicos não, biológicos só eu e o Rossano, filhos do coração, afetivos. Na nossa reunião, nossa irmã conhece, nossa irmã, né? Nossa reunião, de vez em quando o pessoal está falando, que saudade da Dona Aveline. Dona Aveline chegava aqui, abraçava todo mundo, era uma verdadeira anfitriã na reunião que a gente coordena lá. Ela era assim, enquanto eu ficava meditando lá, ela ficava recebendo as pessoas. Eu nunca vi, minha mãe, desculpa, eu sou suspeito de falar, mas muita gente também testemunha. Nunca se preocupou com muita vaidade, orgulho, sempre um sorriso no rosto. Se você chegasse perto dela rindo, ela ria com você. Se você chegasse chorando, ela chorava com você. Se você chegava empolgado com um sonho, ela se empolgava com você. Quer saber que uma pessoa te ama, meus irmãos? Perceba se ela se empolga com os seus sonhos. Se ela se empolgar com os seus sonhos e sonha junto com você, é porque ela te ama. Porque o amor se manifesta não é só na tristeza, é na alegria também. É nos ideais. Então, Chico Xavier era isso. Então, o perdão, ele ainda é necessário para nós que ainda não compreendemos profundamente essa essência da vida, que é amar. Nós temos várias leis da vida, né? Livros dos Espíritos tem lá, no quarto livro lá, as leis naturais, né? Você tem a lei do trabalho, a lei de destruição, a lei de justiça. Mas qual é a lei que está na base dessas todas? É a lei de amor, de caridade. Fora da caridade não há salvação. Fora do amor não há salvação. Então, amar é a coisa mais importante que nós podemos fazer aqui na Terra. E a gente tem que aproveitar o máximo possível para desenvolver isso. Aí a gente percebe por que uma Madre Teresa de Calcutá ajudava tanto aquelas pessoas. Madre Teresa falava que a gente tinha que amar até doer. Por que Chico Xavier doou a vida dele pelos outros, em prol dos outros, deixou esse legado grandioso? Um João Paulo II, que abriu a igreja para o diálogo ecumênico, olha que coisa maravilhosa. O João Paulo II ele foi lá e pediu desculpa aos judeus, pela igreja católica não ter se manifestado com mais firmeza na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas mataram milhões de judeus. Ele foi lá e pediu desculpa. Essas grandes almas, elas sabem o que é vaidade, o que é convencionalismo social e o que é realmente espiritualidade verdadeira. Que não tem a ver contigo, se eu sou espírita, se eu sou católico, se eu sou budista, hindu, tem a ver com o sentimento de amor. Percepção da natureza espiritual que nós somos. Nós somos espíritos. Tem pessoas que falam assim, nós somos seres humanos vivendo experiências espirituais. Não, nós somos espíritos
vivendo experiências humanas. Nós não somos daqui. Então, quanto mais a gente percebe, mais a gente aproveita. Allan Kardec fala que ai daquele que diz, eu nunca perdoarei. Vocês já ouviram alguma pessoa falar isso? Eu nunca perdoarei? Gente, essa palavra é forte demais. Nunca. Se essa pessoa fala, eu nunca perdoarei, ela está decretando para ela mesma uma tristeza contínua. Porque enquanto a gente tem alguma mágoa em relação a alguém, a gente não relaxa totalmente. A gente fica sempre ali com isso. Mas aí a gente encontra na sociedade falando assim, eu trabalho em escola, eu trabalho em consultório e escola também. E escola, quem é professor, deve ter algum professor, porque o professor sabe como é que é, né? Aquela agitação. E sala dos professores, então, aquilo é uma maravilha, né? E aí, às vezes surgem algumas coisas lá e a gente vê assim, fulano, não, eu já perdoei e tal. Mas aí a gente já tem bastante tempo de magistério, mais de 20 anos, aí eu vou observando, né? Passam uns 2 anos, surge um episódio ali, que aquela pessoa pode dar uma rasteira na outra, ela não perde tempo. Aquilo vem na hora, lá atrás você fez comigo agora. E a pessoa vai e desconta. Então não era perdão. Como a nossa irmã deu muito bem aqui, o perdão é o esquecimento da mágoa. Mas esse esquecimento da mágoa não é esquecer o que aconteceu lá atrás, não é problema de memória. É esquecer o sentimento, é lembrar e aquilo não mexer mais nada. Porque o sujeito já se transformou e já está enxergando outras coisas. A gente só consegue perdoar quando a gente se renova por dentro, quando a gente troca alguns valores, quando a gente passa a perceber o que é importante e o que não é. Aí a gente olha e aquele ofensor, mesmo se estiver errado, a gente passa a olhar como doente, alguém que precisa de um esclarecimento, e não uma pessoa má. Na mente de muita gente tem esse maniqueísmo, os bons e os maus. A vida não é assim. Todo mundo, segundo Carl Gustav Jung, tem o seu lado sombra e o seu lado luz. Todos nós temos, uns mais, outros menos, mas não tem ninguém santo. E também não tem ninguém demônio. Nós somos aqui todos como aprendizes aqui na Terra. Então, quando a gente começa a olhar do ponto de vista espiritual, o perdão, ele começa a ficar mais fácil de acontecer. Bom, aí Pedro vira para Jesus e fala assim, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Isso está no Evangelho. 7 porque 7 é um número meio que cabalístico no Evangelho, né? Está o número da perfeição. Algumas pessoas fazem as conexões de 7, tem 7 coisas do arco-íris, 7 notas musicais, 7 dias da semana. E parece que quando a mulher vai ganhar uma criança na cesariana, também tem 7 camadas que se cortam ali. Então eles fazem umas... A gente não entra nessas questões, mas 7 é um número simbólico na Bíblia. E aí Jesus fala assim, não, perdoa 70 vezes 7. Porém é lógico que Jesus não estava querendo dizer 490, acho que 77 era 490 vezes, não, porque senão você vai lá, vou perdoar 490, chegou na 490, agora não preciso perdoar mais. Não. Essa expressão 70 vezes 7 significa perdoe infinitamente, perdoe sempre. Procure esse processo sempre, porque é um processo de libertação. Quando André Luiz desencarnou, André Luiz é o espírito que escreveu através de Chico Xavier. Ele ficou 8 anos, mais ou menos, pairando ali na região umbralina, que é uma situação vibracional de perturbação. Só quando ele realmente se desapegou de muitas coisas internas que ele foi resgatado. Então, quando a gente perdoa, é quando a gente estivesse deixando um peso que a gente está carregando, simplesmente deixa esse peso cair. E aí a gente fica mais leve e a gente gravita para esferas espirituais superiores, onde não há mais esses sentimentos assim. Bom, existem estudos científicos que falam que o perdão traz saúde para o corpo, saúde para a mente e, consequentemente, saúde para o corpo. Olha bem, a doutora Susana Azevedo, no 40º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, comprovou, através de pesquisa de campo, que pessoas que têm dificuldade em perdoar estão mais propensas a sofrer um infarto agudo do miocárdio.
E a gente percebe isso mesmo, tá, meus irmãos? Percebe as pessoas que têm alguma coisa na área cardíaca. Percebe? O corpo, ele é um filtro da alma. Uma pessoa que, por exemplo, tem muita dificuldade de filtrar experiências na vida, costuma dar alguma coisa muito sem filtro. Pessoa que está se sentindo muito sufocada no ambiente onde vive, daqui a pouco começa a ter dificuldade respiratória. Não é tão simples assim, mas hoje a ciência já fala que 70% das doenças físicas são de origem psicossomática. Ou seja, estados mentais podem gerar saúde ou podem gerar doença. Eu tenho um amigo lá em Carangola que quando ele fica muito estressado no trabalho, dá uma dor na coluna dele, ele fica deitado dias sem conseguir levantar. Mas ele não tem nenhuma lesão, não tem nada, ele já fez exame. Fenômeno psicossomático. A mente o tempo todo está emitindo energia para o corpo. Então, se a gente mentalmente, emocionalmente ficamos harmonizados, nós estamos favorecendo para o corpo se harmonizar. Processos de depressão, por exemplo, geram processos cancerígenos se continuar durante muitos anos. Ou seja, a alma regula tudo. O Espírito Joana de Ângeles diz que o nosso perispírito pode ser chamado de modelo organizador biológico, MOB. Ou seja, o perispírito ele reage sobre as células. Então, quando a gente está harmonizado, a gente está trazendo harmonia. E a gente percebe isso claramente. A respiração fica mais pausada, a circulação sanguínea fica melhor, a pressão arterial se harmoniza. Agora, uma pessoa que ela fica abalada emocionalmente e vive isso de forma crônica durante meses, começa a dar um problema de pressão, problema ali. A ciência ainda está chegando nesse ponto, mas isso é uma realidade. Quanto mais em paz, mais saúde estamos trazendo para o corpo. Frequência uma casa espírita como essa aqui é saúde. O Júlio coloca a partir dessa semana toda semana eu vou estar frequentando uma reunião na casa espírita. Ou pode ser um outro tempo também. Essa frequência vai te trazer uma energia que vai guardar melhor a sua saúde, pode ter certeza. É um tratamento que a gente recebe aqui, porque a mente se acalma. A partir de hoje eu vou meditar todo dia. É uma outra prática maravilhosa e regula. Certa feita eu tive um estresse no trabalho, já tem muitos anos, e eu pratico a meditação todos os dias pela manhã já há muitos anos. E eu sei que eu cheguei com uma dor de cabeça e eu não tenho dor de cabeça. Isso não é prática, não é hábito, né? Não tenho isso. Mas eu cheguei com uma dorzinha de cabeça. Eu tenho uma certa resistência em tomar remédio. Quando é necessário, a gente toma, né? Eu agradeço que exista remédio. Graças a Deus existe antibiótico. Né? Principalmente para quem tem filho pequeno, já pensou se não tivesse antibiótico? Quando a coisa aperta, ele vai e combate ali a bactéria. Mas, de modo geral, eu vejo que as pessoas estão muito mergulhadas no remédio. Hoje a sociedade está uma sociedade hipocondríaca. E as farmácias estão aí. A drogaria não é por acaso, né? Remédio é droga, vicia. As pessoas, qualquer coisinha, uma dorzinha de cabeça, pum, dipirona. Não estou conseguindo dormir, Rivotril. Mas às vezes as pessoas não olham. O que está acontecendo na minha vida, no meu dia, que pode estar ocasionando essa dor de cabeça? É bom olhar para ir na causa e não só no paliativo. Quando a coisa apertar, se lembra no remédio. Mas então eu estava com aquela dor de cabeça e eu sabia que era o estresse do dia. Né? E eu falei, não vou tomar remédio não. Eu dormi com aquela dor de cabeça, consegui dormir. Aí, quando eu acordar no outro dia, eu estar melhor. Só que eu acordei no outro dia, a dor de cabeça estava ali. Aí eu fiquei preocupado, falei, peraí, será que é alguma coisa? Aí eu fui para a minha meditação matinal. Meus irmãos, foi impressionante. Eu comecei a meditar. Nos primeiros 10 minutos, aquilo foi meio que intensificando, que é natural. A meditação traz consciência. Depois dos 10 minutos, ela foi diminuindo. Ao que eu terminei os 20 minutos, o que é que eu faço? Não existia mais dor de cabeça. De alguma forma eu saí de uma sintonia que eu estava nela ali, eu entrei numa outra sintonia.
A gente pode chamar isso de uma vibração espiritual que reflete na respiração, na pressão arterial. O Daniel Goleman, que é um psicólogo norte-americano, escreveu um livro chamado A Arte da Meditação. Ele controlou a pressão arterial dele através da prática da meditação. E ele tem comprovações sobre isso. Como que isso regula a pressão arterial. E o que é a meditação? Fazer você vir para um estado de paz. Você se desligar dos pensamentos. Sair desse fluxo mental o tempo todo. Porque às vezes a gente está num lugar e a nossa mente está assim, daqui uma hora eu tenho que ir para casa, eu vou assistir aquele programa, eu tenho que passar em tal lugar, e amanhã eu tenho que fazer aqui no trabalho. Ou senão a gente fica lembrando assim, aquilo que aconteceu ontem, aquilo que a pessoa falou comigo ontem, e a gente fica com a mente no futuro e no passado, e só não fica com ela no momento presente, que é esse momento aqui agora. Esse momento é o mais importante que a gente tem na vida. Aí eu pergunto, alguém que não perdoa consegue viver o momento presente por inteiro? Não consegue. A mente fica agarrada o tempo todo no passado. O tempo todo. E Jesus falou sobre isso. Jesus falou assim, quem segura no arado, no trabalho diário e fica olhando para trás não é digno de mim. O passado é o nosso histórico, mas a gente tem que ficar agarrado nele não. Até porque, meus irmãos, é uma palavra meio forte, mas o passado não existe, tá? Ele só é um traço de memória. O futuro também não existe. Ele é uma antecipação que gera ansiedade. A única coisa que é real na nossa vida é esse momento que nós estamos aqui agora. Deus só se manifesta para a gente quando a gente está por inteiro nesse momento aqui. E aí o indivíduo, quando ele consegue se desligar das mágoas, das preocupações, ele fica totalmente no agora, a vida se descortina para ele. Ele passa a perceber melhor uma flor que ele observa uma criança que ele acha bonito, ele observa o prazer de bater um papo. Quando ele vai se alimentar, ele se alimenta mais devagar. Tudo que ele faz com mais plenitude, com mais leveza. Ele está vivenciando o agora. Isso é o que um autor chamado Eckhart Tolle escreveu um livro, O Poder do Agora, chama de estado de presença. Poucas pessoas vivem no estado de presença hoje em dia. A correria do dia a dia, isso aqui também intensificou ainda mais a aceleração mental. O Dr. Augusto Cury já detectou isso, né? Síndrome do pensamento acelerado. O tempo todo pensando, e as pessoas não estão vivendo a simplicidade do momento presente. E aí, quando o indivíduo ele vive o momento presente, ele sente algo diferente. Uma alegria do nada brota. Porque ele não está agarrado em outras coisas, ele está aqui e agora. Às vezes o indivíduo fica no futuro também, querendo revidar alguma coisa, quando isso acontecer, quando aquilo acontecer. E aí Jesus falou também, quando ele fala assim, por que vocês andam tão ansiosos pelo dia da manhã? Deixe que cada dia dê conta do seu próprio mal. Jesus está falando assim, viva o presente, o momento presente. Então, perdoar também traz saúde física. Agora, tem uma outra questão também, que o perdão é fortíssimo. O perdão nos desconecta de processos de obsessão espiritual. O Espiritismo estuda isso, mas todas as religiões falam sobre isso com nomes diferentes. O que é um processo obsessivo? Dizem que todos nós temos algumas equipes de espírito que nos acompanham. Tem os nossos anjos de luz, espíritos que nos protegem, os amigos, tem o anjo da guarda, o espírito protetor, talvez espíritos amigos, familiares. Mas todos nós temos alguns espíritos que também não nos querem muito bem. E que alguns chamam de obsessores, porque às vezes é alguns que nós não fizemos muito bem lá atrás, e eles vêm aí querendo encontrar alguma porta no nosso campo mental para nos influenciar negativamente. Como é que eles influenciam? Do nada vem um pensamento negativo, um sentimento ruim, é essa influência que eles fazem, a gente nem percebe. Os espíritos falam que muitas vezes eles até dirigem nossas ações e a gente não percebe, mas eles estão espalhados por aí. Paulo de Tarso dizia que existe uma nuvem de testemunha invisível o tempo todo. Estão aí. Aqui, além de nós,
a quantidade de espíritos é bem maior do que os encarnados. E esses espíritos obsessores, que também são nossos irmãos, que precisam de nossa ajuda também, muitas vezes, eles se ligam a nós quando a gente está agarrado em algum tipo de sentimento negativo. Esse sentimento pode ser uma mágoa, pode ser uma raiva, pode ser ficar remoendo aquilo ali o tempo todo. Isso tudo um pensamento, um circuito fechado, e é ali que eles encontram o campo, que vem e pluga, e começa a exercer influência. Então o espírito obsessor tem poder sobre nós só se nós deixarmos, se a gente abrir campo para isso. Se a gente começar a cultivar pensamentos e sentimentos destrutivos o dia inteiro, a gente está abrindo campo para eles. Agora, se a gente está desenvolvendo processos de perdão, processos de compreensão do outro, processo de desapego, a gente está blindando o nosso próprio aparelho mental da influência deles. Eles até podem chegar, mas eles não conseguem encontrar acesso em nós, porque a gente está numa outra faixa vibratória. Então, quem abre a porta para eles ou não, somos nós, de acordo com os pensamentos que a gente cultiva durante o dia. Por isso que é importante a frequência na casa espírita. Porque, às vezes, o dia a dia do mundo tira a gente de sério. Isso é normal, num plano de provas e expiações, então aborrecimento ali, outro aborrecimento aqui. Mas se você tem uma prática semanal de uma atividade que te traz luz, onde ali você vai ouvir sobre Jesus, sobre perdão, sobre caridade, sobre entendimento da vida, você tem sempre um momento que você vai sair dessa vibração e vai voltar para o eixo de novo, para a mente. E isso tem que ser metódico, tá, meus amigos? Tem que ser metódico e continuar. Tem pessoas que falam assim, sério, preciso ir lá na casa espírita, sua reunião lá, estou sentindo assim meio pesado, meio carregado, eu preciso lá fazer um descarrego. Eu acho que a gente é trator para carregar ou descarregar, né? Meu irmão, não é tão simples assim. Realmente, depois que a gente sai de uma reunião espírita, a gente sai muito leve, muito alegre. Mas se não houver uma mudança, né? Na hora eu falo isso com ele para ele não perder a graça. Não, vai sim que a gente vai estudar junto lá, mas para realmente se libertar de um processo obsessivo, é necessário continuidade, perseverança. Quando nós iniciamos a reunião pública lá em Espera Feliz, às quartas-feiras do estudo de O Livro dos Espíritos, não é reunião de palestra domingo não, é uma reunião que a gente coordena lá há 13 anos. Nos primeiros meses, quando dava quarta-feira, às 7h30 reunião lá. Inclusive quem estiver lá em Espera Feliz, seja à vontade de aparecer lá para estudar conosco. Acontecia naquele dia um mundo de coisas para eu não ir para a reunião. Um mundo de imprevistos para não ir para a reunião. Mas eu ia. Sempre ia, estava lá, até que chegou um momento que parou de acontecer. A gente sabe que existem forças, às vezes, que não querem que a gente encontre a luz. Não quer que a gente se liberte. E começa a fazer uma série de coisas para a gente desistir. Aí vem um sono, aí hoje eu vou na casa espírita. Na hora vem um sono, eu não vou dormir aqui. Ou se não, vem lá, vai passar um negócio interessante na televisão. E aí o sujeito desiste. Então manter a perseverança é necessário. Criar novos hábitos, que é uma das coisas mais difíceis que tem. Mas é o único caminho de libertação da erradura. Então criar o hábito de aprender a perdoar, de aprender a olhar com melhor visão as coisas que estão acontecendo. Agora, perdoar também, meus irmãos, não quer dizer concordar com as pessoas totalmente, também com todas as pessoas. Perdoar é um sentimento. E perdoar não é você também, muitas vezes, diante do inimigo, para quem tem inimigo, né? Tratar ali, Kardec fala sobre isso. Da mesma forma, você trata um amigo que você confia muito, porque esse aí não tem como. Porque para você se abrir, requer confiança. Qualquer relação requer confiança. Se não houver confiança, não tem como se abrir. Perdoar é você não desejar mal. É você orar por aquela pessoa. Se tiver que conviver, mantenha uma relação de formalidade, como o próprio Jonas de Ângelo disse, fraterno, mas sem se machucar. É aquela história dos porcos espinhos, os irmãos já devem ter ouvido. Né? Os porcos espinhos, aquela alegoria que simboliza essa convivência. Eles estavam alegres lá no calor, de repente vem o frio, e eles correm tudo para dentro de uma caverna,
para esquentar e se juntam para esquentar também, para aquecer, só que se juntam rápido demais e se aproximam demais. Aí o espinho de um machuca a carne do outro. Na hora que se machuca, porque se aproximaram demais, se afastam e alguns desistem, então não vou ficar perto deles não. E foram para a floresta, morreram de frio, ficaram sozinhos. Mas teve uns que tiveram sabedoria e se aproximaram de modo que se aproximou a hora que o espinho começou a encostar na pele do outro e parava, e eles ficaram ali. Eles não se aproximaram demais para não se machucar, mas também não se distanciaram, porque precisavam do aquecimento do corpo do outro. E aí eles sobreviveram ao inverno. Então, quando a relação é difícil, não é simplesmente descartar, mas procurar, se não tem como, se tem que conviver, se aproxima com fraternidade, com formalidade, com prudência, para que o espinho de um não machuque o outro. Então a gente começa a perceber que o perdão não é uma fórmula mágica, não é uma coisa com um passo de mágica, é um processo de entendimento, de autoconhecimento. Uma pessoa que também agride muito, ela atrai isso. Então, começar a olhar também como são os meus atos diante da minha situação na vida. Divaldo Pereira Franco tinha um espírito que o perseguia durante anos. E ele fazia palestra e o espírito ficava do lado, assim, falando propérios para ele. E ele falou que aquele espírito foi como um personal trainer para ele, porque fez ele ficar muito disciplinado no campo mental e no campo emocional. Porque se ele baixasse a frequência, o espírito pegava. É um espírito que ele fez mal lá em outra vida e veio na vida. Só que o Divaldo foi trabalhando, Divaldo Franco, né? Foi trabalhando na seara, no trabalho espiritual, procurando lapidar a pedra bruta da personalidade, né? Para melhorar o seu estado interior. Foi procurando fazer a reforma íntima, que é algo mais importante que a gente tem, que é a transformação de consciência. E foi trabalhando lá, principalmente na Mansão do Caminho, lá na Bahia, onde tem uma fundação lá que atende milhares de crianças abandonadas, carentes. E lá elas têm creche, escola, comida, tem todo o cuidado lá, é um negócio enorme, né? A fundação que o Divaldo fundou lá junto com os irmãos é um bairro enorme dentro de Salvador lá. E aí, um bairro pobre também, mas tudo muito organizado. Tem editora lá dentro, tem centro espírita lá dentro, é uma coisa enorme. E ele recolhe as crianças que são abandonadas. E aí, certa feita, tinha uma criança no latão de lixo, que tinha acabado de nascer. E eles chegaram com uma criança lá, aqui de volta. Essa criança que foi abandonada no lixo. E o Divaldo, naturalmente, acolheu a criança. Então, assim, vamos levar para dentro, vamos cuidar, vamos dar um banho nela, vamos dar um leite para ela e vamos cuidar dela. No momento que ele fez isso, apareceu esse espírito, que ele chamou até de máscara de ferro. O apelido que ele deu para o espírito era um sisudo, um fechado. E aí o espírito virou para ele e falou assim: Divaldo, a partir de hoje, eu não vou te perseguir mais. E o Divaldo ficou até parado assim, falou: não vou nem mexer para ele mudar de ideia, né? Porque anos e anos a entidade. Né? Mas por que, velho? Ele falou assim: porque essa criança que você está recolhendo aí foi minha mãe numa vida passada. E eu não posso mais perseguir quem está cuidando da minha vida, salvando a vida dela. Ou seja, o trabalho de caridade desatou aquele processo obsessivo. E a partir daquele momento, aquele espírito não se tornou um irmão que acompanhava o Divaldo, não mais um obsessor. Então o processo do perdão, que é o amor, na prática, ele vai desatando esses nós. Ele vai fazendo a gente enxergar melhor que a vida é um emaranhado, que quando a gente olha do mais alto, a gente percebe que apenas é uma rede que nos liga a todos. E que essa rede vai sempre existir, porém com o perdão se torna rede de fios de luz, de fio de fraternidade. Inimigo no futuro vai ser um irmão. Todos nós
independente do que aconteceu, um dia esclareceremos e nos tornaremos irmãos, almas irmãs. Essa é a nossa finalidade. Essa é o futuro nosso. Então por que a gente não começa isso agora de uma vez, né? Esse sistema. Tem um caso também no livro Nosso Lar, que é muito bonito. Nosso Lar foi um livro escrito também através da psicografia de Chico Xavier, através do espírito André Luiz, né? E Nosso Lar conta a história do André Luiz. Inclusive tem um filme, Nosso Lar 2, que está aí em cartaz agora, que é muito bom, estou doido para assistir. Tem o Nosso Lar 1, né? E agora surgiu o Nosso Lar 2. E André Luiz, ele desencarnou. E é interessante que ele ficou lá aquele período no umbral. O umbral é uma situação vibratória, né? Não é um lugar propriamente dito. Né? O umbral significa essa passagem na porta, que quando a gente sai de um lugar e entra no outro, isso aqui é um umbral. Então o umbral é uma situação de passagem. O indivíduo está saindo do plano físico, está ainda meio perturbado, depois ele acorda do lado de lá. Então o umbral é quando o indivíduo permanece mais tempo um pouco nesse estado desequilibrado. É uma situação de vibração. E aí André Luiz ficou ali. E ele ficava só remoendo a vida dele, as coisas que ele estava passando, que ele tinha passado, a saudade da família, aquela coisa. E ele falava que ele nunca tinha tido uma experiência mística verdadeira, uma experiência espiritual. Porque, meus irmãos, tem pessoas que frequentam os templos religiosos, mas não têm experiência espiritual. Porque a experiência espiritual ela é interior. É quando a gente está em um lugar e aquilo ali passa a vibrar a alma da gente, faz sentido, e a gente passa realmente a colocar os nossos valores naqueles princípios que nós percebemos que são os melhores. Essa experiência espiritual, que muda hábitos, que muda sentimentos. Agora, o indivíduo vai ao templo só por ir e volta, apenas como vai a um clube, aquilo ali ele não está sabendo ainda adentrar o universo da própria religião, seja qual for. A religiosidade é algo interno, é um contato com Deus, é uma percepção da presença dessa energia na vida da gente. Então ele nunca teve, ele ia lá ao templo, mas ele nunca teve a experiência religiosa verdadeira. E aí, em um certo momento, ele ficou sentindo falta disso. E ali no livro fala que ele se ajoelha e começa a orar. Ele nunca tinha orado de verdade. Ele tinha repetido frases, palavras, mas orado com o coração, ele não tinha ainda, ele não tinha feito a entrega ainda a Deus. E naquele momento ele fez essa entrega. E dizer que não sabe quanto tempo se passou que ele ficou orando ali e as lágrimas caindo. Mas de repente ele começou a sentir alguma coisa e aí ele abriu os olhos e ele viu algumas luzes se aproximando. Essas luzes, depois se viraram silhuetas de corpos humanos, ele viu que eram 3 entidades luminosas. Era Clarencio, o mentor espiritual, e os enfermeiros chegaram perto dele, colocaram ele uma maca, e aí Clarencio chegou perto dele, colocou a mão no coração dele, chakra cardíaco, e aquilo veio um sentimento bom, um estado bom, que ele estava sofrendo lá. E ele falou assim: quem sois? Clarencio falou assim: eu sou apenas o seu irmão. Chegou a sua hora. E aí colocaram ele na maca e levaram para a colônia Nosso Lar, para receber os tratamentos, onde ele começou a trabalhar. Aí, quando ele se restabeleceu lá na colônia e já começou a atuar, ele perguntou ao benfeitor: por que vocês não foram lá antes me buscar? E eles falaram assim: a gente sempre esteve lá, nós sempre íamos lá, mas vocês nunca nos enxergavam, você não abriu os olhos espirituais. E às vezes a espiritualidade está em torno da gente mesmo, fazendo coisas maravilhosas, mas a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque a nossa mente está fazendo muito barulho. A gente está preocupado com outras coisas. Quando ele realmente se desapegou das coisas do mundo, aí ele abriu os olhos e conseguiu perceber. A mãe dele sempre o visitava. Já vivia numa esfera bem superior, sempre visitava. Mas ele tinha que fazer esse processo de desapego para conseguir perceber a presença deles. A espiritualidade amiga sempre está em torno de nós, nos protegendo. Só que a gente tem que fazer a parte da gente, se abrir para ela. E como que a gente se abre? Deixando pensamentos destrutivos para o lado,
procurando pensar mais na fé, na esperança em Deus, gostar de ter boas conversas. E aí André Luiz lá, quando ele chegou lá, ele encontrou um espírito lá que tinha sido o senhor Silveira, que tinha trabalhado com o pai dele e tinha ficado devendo o pai dele. O pai dele era um homem muito duro, não quis perdoar a dívida do Silveira. E ele era moço, achou aquele bonito, austero ali, bom nos negócios, né? A mãe dele tentou intervir ali para perdoar, porque o Silveira era pobre, coitado. Estava passando uma família dificuldade, mas o pai dele foi rígido e não perdoou. E aquilo tudo veio na mente dele quando ele viu o espírito do Silveira do lado de lá. O Silveira estava bem, ele estava muito bem, ele era um samaritano, estava ajudando outros espíritos no umbral lá, bem equilibrado. E ali veio um remorso no coração dele, porque ele disse, puxa vida, como que nós maltratamos esse senhor quando ele estava encarnado lá? Ele podia ter ajudado. Só que ele não teve coragem de falar isso com o Silveira. Mas aí ele foi conversar com a dona Laura, que era uma mentora espiritual, a Narcisa, lá da campo de educação de trabalhar, e ela falou assim, vai lá, senhor, vai lá e pede perdão. Não perde essa oportunidade, não. Quando a gente se abre para algo maior, ligado ao amor, à caridade, a gente tem que agir o mais rápido possível, porque não é sempre que isso acontece. Então, se o seu coração está pedindo para você pedir perdão para ele, aproveita o momento. O Evangelho fala, né? Faça as pazes com o seu irmão quando está em caminho com ele. E aí ele foi e falou assim, meu irmão, gostaria de pedir perdão. Eu estou usando as minhas palavras aqui, que está no texto lá, tá? Gostaria de pedir perdão. Cara, aquele episódio, meu pai foi muito ruim com o senhor, só tinha família, estava com uma esposa doente. Pô, André, não precisa não, né? Na verdade, aquilo me ajudou muito, porque me trouxe mais disciplina, eu tive que mudar, tive que arrumar um outro trabalho para conseguir resgatar. Aquilo fortaleceu a minha alma. Está tudo certo, André. O André deu um abraço nele, em lágrimas, e aquilo é como se tivesse aliviado a alma. É o que nós temos que fazer. Agora, temos que nos abrir para fazer isso. Não é sermos falsos com o nosso sentimento. Se a gente ainda não consegue, a gente tem que respeitar isso. Respeitar a nossa humanidade. Mas trabalhar para um dia conseguir. Porque a gente tem que respeitar a nossa emoção também. A gente não pode ir abrindo, né? O coração não é assim tão fácil, né? Mas sempre é importante estar trabalhando no dia a dia, estudando o Evangelho. Vai chegar um momento que a gente vai perceber que não há outro caminho. Aí, se a alma pede para pedir perdão, vai e peça. Mas se o outro não concordar, também não é problema nosso. É a nossa consciência. Se o outro aceitar ou não aceitar, nós fizemos a nossa parte. Mas fato é, meus irmãos, que o perdonare, do latim, é uma fórmula da paz verdadeiramente. À medida que a gente vai alcançando esse processo, a gente vai ficando mais leve. Agora, para isso tem que mudar valores. Para mudar os valores e conceitos dentro da gente, é treinamento, tá? É treinamento mental. Cultivar pensamentos. Como que estão os nossos pensamentos? Tem um grande mestre que fundou o taoísmo mais de 2000 anos atrás, chamado... esqueci o nome dele. Mas é o fundador do taoísmo lá na China. Depois vem o nome. Confúcio. Não, o Confúcio ele estava ali na área também, né? Naquela coisa. Mas é um outro. E é a mesma filosofia do Confúcio. Ele falava assim, vigie os seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigie as suas palavras, porque elas se tornarão atos, ações. Vigie as suas ações, porque elas se tornarão hábitos. Vigie os seus hábitos, porque eles forjarão o seu caráter. Vigie o seu caráter, porque eles te direcionarão no seu destino. Bonito isso, né? Tudo começa no campo mental. Tudo é no campo mental. Ou seja, a disposição ela tem que ser interior. Mas para a gente ter essa disposição interior, a gente tem que começar a movimentar. E aí eu poderia dizer que antes do pensamento
Existe um outro acionamento de um campo profundo dentro da gente, que os esotéricos chamam de corpo causal, corpo da vontade. A gente tem que ter a vontade. Se eu não consigo pensar ainda só na paz, o que eu posso fazer para trazer esse tipo de pensamento para a minha vida? Eu posso participar de uma reunião na casa espírita, no trabalho social, eu posso ler um livro de autoajuda, um livro espiritualista, eu posso meditar, eu posso orar. E aí eu vou criando hábitos devagar. E esses hábitos, como Joana de Anjos diz, né? Vai como se fossem gotas de luzes descendo pela nossa mente, chegando até o nosso inconsciente. E lá no inconsciente, devagarzinho, com os meses, com os anos, ela vai iluminando o nosso inconsciente. E a gente vai tornando consciente o nosso inconsciente. A gente vai trazendo luz para ele. E aí a gente vai sentindo a beleza da vida, a alegria da vida. Não vale a pena ficarmos presos a energias destrutivas. Não vale a pena. Deus quer que nós sejamos felizes. Para ser felizes, temos que perdoar. Meus irmãos, já chegamos ao final do nosso estudo. Passa muito rápido, né? A vontade é ficar aqui. Como lá em Espera-Feliz, quando a gente fala, quando a gente estiver mais perto aí um pouquinho, está meio longe, né? De um Chico Xavier mais ou menos, a gente vai ficar aí até de madrugada estudando, e aí depois dorme 3 horas por dia, acorda renovado, porque o Chico tinha essa rotina, né? E até 4 horas, 3 horas psicografando, dormir 6 horas, acordar para ir trabalhar, que está tudo certo. Mas a gente está bem longe ainda de chegar lá, a gente vai respeitar o horário, mas estamos no caminho, né? Porque isso aqui alimenta a nossa alma. Quando fala assim, o que te alimenta? O corpo é o arroz e o feijão. Mas a alma é falar sobre a espiritualidade, sobre Deus. E quando a gente fala, a gente cria essa atmosfera de paz, que a gente chama de egrégora. A gente vai criando o poder da palavra em nós. Mas vai ficar para o próximo estudo, quando a gente falar sobre o poder da palavra. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção de todos, pelo carinho, da recepção. Tenho aqui amigos, né, que já são amigos e família já, e a gente vai ampliando cada vez mais essa família. Gratidão à direção da casa. Precisar alguma coisa lá de Espera Feliz, estamos lá à disposição para os irmãos, tá bom? Um abraço a todos, boa noite, que Jesus continue conosco. Nós agradecemos, né, a palestra maravilhosa, as reflexões que nós fizemos, né? Falei até com a Karina, falei, mas já passou tão rápido, né? Quando a gente está envolvido nessa vibração, a hora passa que a gente nem vê. Então, muito obrigada, Marcelo, pelas suas palavras, pelo seu estudo, e Deus possa levá-los, né, com segurança de volta para sua casa. E que a gente possa, né, pegar essa deixa do perdão e exercitando, porque como o Marcelo falou, é um treinamento. A gente acha que está muito distante da gente, que só Jesus perdoava, mas ele já falava para nós, né? Que nós também podemos, devemos, e é um treinamento. É como se fosse subir uma escada, um degrauzinho cada vez, né? Não adianta a gente querer, num prédio de 10 andares, chegar lá no teto sem, né, dar o primeiro passo. Então, esse primeiro passo é tudo isso que o Rosselli falou, começa no nosso pensamento. Só da gente mudar o pensamento, mudar a vibração em relação à pessoa que nos magoou, né, já é uma grande evolução. E do perdão. O nome do filósofo é Lao Tse, aquela frase. E só complementando, eu já ouvi também, não foi desse filósofo não, mas uma psicóloga falou comigo uma vez que todo pensamento gera um sentimento e gera um comportamento, né? Então tudo começa no pensamento, do pensamento vem para a emoção e da emoção a gente bota em ação com a mudança de comportamento. Então o exercício do perdão fica aí como dever de casa para nós, nesse final de semana, na semana, no mês, no ano, na nossa vida inteira, né? Que a gente possa exercitar. Eu vou finalizar com a prece, aproveitando as vibrações, e depois vou dar uns recadinhos que a Kátia pediu. E tem sorteio de 2 livros, né, que o Rosselli trouxe.
Então fiquem todos aí que a gente vai fazer o sorteio. Então que a gente possa agora, né, finalizar com a nossa prece, agradecendo a Deus, aos mentores amigos da nossa casa, por todos os ensinamentos aqui recebidos, essas bênçãos de luz trazidas para nós lá do plano espiritual, e que possamos exercitar o perdão como forma, né, de mudança de comportamento, de atitude, buscando sempre a nossa evolução, buscando sempre nos tornarmos mais leves, com menos, né, angústias, mágoas, aproveitando, né, a vibração também, que a gente possa emanar a todos aqueles, né, que necessitam desse momento, exercitar o perdão, aos nossos desafetos também, que estejam no nosso pensamento, que em forma de pensamento possamos iniciar esse exercício, perdoando mentalmente aqueles que nos fizeram, né, alguma injúria, e também pedir perdão àqueles que nós também ofendemos. Que essas vibrações possam estar aqui envolvendo a todos nós, encarnados, desencarnados, lembrando também dos nossos familiares aqui que não estão presentes, lembrando também de todos os nossos irmãos que encontram-se nos hospitais, toda a equipe médica que trabalha, lembrando dos nossos irmãos também idosos nos asilos, as crianças abandonadas nos orfanatos, todos os nossos irmãos que passam algum tipo de restrição, né, de falta de alimento, falta de agasalho, estão, né, jogados ao relento, passando por alguma dificuldade, algum vício, por alguma dor, seja ela física ou moral. Que essas vibrações sejam emanadas para o nosso planeta, pela paz no mundo, e por todos aqueles que estão nesse momento necessitados dessa harmonia, dessa vibração. E assim, Senhor, que possamos voltar para as nossas casas melhor do que aqui quando chegamos. Que tenhamos, né, uma noite abençoada, um final de semana abençoado. E te pedimos por acréscimo de sua misericórdia, fluidificação das nossas águas, que nelas seja colocado o remédio necessário para o equilíbrio do nosso corpo físico e do nosso espírito. E assim, com a tua permissão dos mentores da nossa casa, pedimos para encerrar mais uma reunião doutrinária da noite de hoje. Que assim